Então, gente, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nossa aula de radiciação. Já falei para vocês a respeito dessa primeira propriedade na aula anterior, né? Então, quando nós temos aqui, né, raiz enésima de A elevado a N, se esse A, né, se o N, na verdade, o índice for um número ímpar, não tem problema algum, eu posso cancelar, ele sai do radical. Quando ele for par, eu tenho que ter cuidado, né, porque ele só vale se esse A for um número não negativo. E a nossa segunda propriedade, né? Então, a segunda propriedade, vamos partir de um exemplo para podermos chegar a uma conclusão aqui que todos possam entender. Olha, percebam aqui que eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 8. Primeiro vamos desenvolver essa potência 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, gente, na verdade é igual a quanto? Vai dar 256. É o 2 multiplicado aí por ele mesmo 8 vezes, você pode fazer isso. Vai dar 256. E a raiz quarta de 256 corresponde a quê? A um número que é elevado à quarta potência vai ser igual a 256. Que número é esse? É o número 4. Podem fazer, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. E 64 vezes 4 vai dar 256. Olha o que aconteceria se nós fizéssemos o seguinte. Aqui nós não temos raiz quarta de 2 elevado a 8. Se dividirmos esse índice por 2 e esse expoente por 2, o que vai acontecer? Se eu dividir o índice por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então fica raiz quadrada. 2 elevado a 8, né? Esse 8 dividido por 2 dá 4. Dividindo então o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Ou seja, chegamos à raiz quadrada de 2 elevado a 4. Só que quanto é 2 elevado a 4, gente? 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Olha o que aconteceu. Nós dividimos aqui o índice e o expoente por um mesmo número. Chegamos na raiz quadrada de 2 elevado a 4, que correspondeu, ó, a essa mesma raiz aqui. O mesmo resultado, que é igual a 4. Vamos pegar outro exemplo. Aqui, agora vamos fazer o inverso. Ao invés de dividirmos, vamos multiplicar. Gente, nós temos raiz quadrada de 9 elevado a 1, que é o próprio 9, né? Então, eu posso representar dessa forma aqui. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Agora, vamos multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo valor, por exemplo, por 3. Se eu multiplico 2 vezes 3, isso aqui vai ser igual a 6. E 1 vezes 3 dá 3. Ou seja, fica raiz sexta de 9 ao cubo. Quanto é a raiz sexta de 9 elevado ao cubo, a terceira potência? 9 ao cubo, gente, vai dar 729. Isso aí, olha. 9 elevado à terceira potência elevado ao cubo dá 729. 9 vezes 9 dá 81. E 81 vezes 9 vai dar 729. E a raiz sexta, vocês já sabem como fazer isso aqui, de 729 vai ser 3. Ó. Se quiser fazer a conferência, eleve o 3 à sexta potência e vão encontrar exatamente 729. Ou seja, ó, encontramos o mesmo valor. Então, o que a gente pode perceber? Olha, nós podemos aplicar essa propriedade aqui. Ó. De modo geral, podemos escrever: o valor de um radical não se altera. Então, olha aqui, não vai se alterar quando multiplicamos ou dividimos. Olha, eu não posso multiplicar só o índice ou multiplicar só o expoente do radicando. Então, nós temos que multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Então, esse radical não vai ser alterado se fizermos isso. Então, por isso nós temos aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M. Se eu multiplico esse índice por P, eu vou multiplicar também o expoente desse radicando aqui também por P. Por que a gente está vendo essa propriedade? Porque nós vamos ver algumas operações com radicais. Em algumas delas, só é necessário se for, por exemplo, com radicais de mesmo índice. E aí nós vamos ter que fazer, né, utilizar desses artifícios para poder resolver tais questões. Assim como eu posso multiplicar, eu também posso dividir por um mesmo valor o índice e o expoente. Então, olha aí, ó, sendo N, P e R números naturais maiores que 1. E R, divisor comum entre M e N. Então, esse R aqui é um divisor comum entre M e N. Olha aqui alguns exemplos. Eu tenho raiz sétima de A elevado ao cubo. Se eu multiplico esse índice por 2,
né? Fica 7 vezes 2, vai dar 14, então raiz aqui de índice 14. E esse 3, que é o expoente do radicando, eu vou multiplicar pelo mesmo valor que eu multipliquei o índice. Então fica a elevado a 6. É a mesma coisa, gente. Assim como eu posso aí fazer com os outros exemplos. Então essa é a nossa segunda propriedade. Fique ligado porque em algumas questões nós vamos ter que utilizá-la. A terceira propriedade. Essa aqui vai nos ajudar bastante na resolução de muitas questões, principalmente nas simplificações aí, como eu falei lá, das raízes que não são exatas. Olha aqui, nós temos a raiz cúbica como exemplo de 8 vezes 1000. Aqui, raiz cúbica de 8 vezes 1000. Se eu multiplicar o 8 por 1000, vai dar 8000. Então, isso aqui é raiz cúbica de 8000. Qual é a raiz cúbica de 8000? Ou seja, um número que é elevado ao cubo, ou seja, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 8000, é o 20. Mas e se eu separasse isso aqui? Se eu tenho um produto, né, é a raiz cúbica de 8 vezes 1000, e eu separasse, calculasse a raiz cúbica de 8 e multiplicasse pela raiz cúbica de 1000, em qual resultado nós chegaríamos? Raiz cúbica de 8, qual é? É 2, concordam? Porque 2 elevado ao cubo é 8. E a raiz cúbica de 1000 é 10, né? Porque 10 elevado ao cubo dá 1000. Se eu multiplico 2 por 10, chego a 20. Qual o resultado que a gente encontrou aqui? Também 20. Olha aí que interessante. Aqui a mesma coisa, olha. Raiz quadrada de 9 vezes 4. Se multiplicarmos o 9 por 4, eu chego em 36. Raiz quadrada de 36, nós sabemos que é 6. E se separarmos, já que eu tenho um produto aqui, ó, raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. Então fica raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4, 2. 3 vezes 2, 6. Então, gente, isso aqui, essa propriedade nós podemos utilizar. O que que diz? Um radical que tem um produto no radicando pode ser decomposto em um produto de radicais de mesmo índice, como cada fator do primeiro produto em um radical, sempre entendendo as condições de existência dos radicais envolvidos. Olha, tem que entender, tem que atender essas condições aqui. Esse n deve ser um número natural maior do que 1. A e b são números reais não negativos, se n é par, lembra lá da primeira propriedade. E a e b são reais quaisquer, se n for ímpar. Então, gente, a nossa propriedade, ela traz isso aqui, olha. Se nós temos um radical de um produto, ele pode ser transformado num produto de radicais. Então, se eu tenho raiz enésima desse produto, ó, a vezes b, então posso dizer que a raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 10, isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 10. Isso aqui vai ser fundamental para aquilo que eu falei na primeira aula, quando chegarmos em simplificação, né, de radicais, como, por exemplo, em raízes que não são exatas. E aí a gente pode, né, utilizar aí essa situação, não só se for 2 fatores, mas para um número de qualquer de fatores. Por exemplo, aqui eu tenho raiz cúbica de 2 vezes a vezes b. Então eu posso dizer que é raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de a vezes raiz cúbica de b. A quarta propriedade, gente, ela é bem parecida com a propriedade anterior. A anterior falava do radical de um produto. Essa aqui trata de um radical de um quociente. Olha aqui o nosso exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 1000 sobre 8. Se dividirmos esse 1000 por 8, vamos chegar em quanto? 125. Então, raiz cúbica de 125 é 5. Se elevarmos o 5 ao cubo, vamos chegar exatamente a 125. Mas o que aconteceria, qual resultado chegaríamos se fizesse isso aqui, ó? Raiz cúbica de 1000 dividido pela raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 1000? Um número que é elevado ao cubo vai dar 1000 é 10. E a raiz cúbica de 8 é 2. Se eu dividir 10 por 2, dá exatamente igual a 5. E aí, ó, essa propriedade aqui ela é válida. Ó. Se um radical tem um quociente em seu radicando, ele pode ser decomposto em um quociente de 2 radicais com o mesmo índice. Tudo isso considerando aqui as condições de existência que a gente já trabalhou desde lá da primeira aula, né? A parte 1 da nossa aula de radiciação. Então, olha, se eu tenho radical de um quociente, eu posso transformar isso aqui num quociente de radicais de mesmo índice. Então, se é raiz enésima de A sobre B,
eu posso dizer que é a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Pode vir representado assim, ó. Isso aqui representa um quociente, uma divisão. Então é a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Que só separei num quociente de radicais. Certinho? A quinta propriedade, gente. O que nós temos? Aqui eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos calcular essa raiz quadrada de 64. Por que aqui ficou 8? Ó? Desapareceu o primeiro radical. Porque eu já resolvi, já encontrei o valor daquela raiz. Raiz quadrada de 64 é 8. Então restou raiz cúbica de 8. E qual é a raiz cúbica de 8? 2. Agora, se por outro lado nós fizéssemos a raiz sexta desse 64. Ou seja, um número que elevado à sexta potência vai dar 64, é o 2. Basta fazer aí, né? O 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Faça aí, vai encontrar exatamente 64. Então a gente percebe que a raiz sexta de 64 é 2, o mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Então qual a conclusão que a gente chega, gente? Se nós temos uma raiz enésima de uma raiz mésima de A, ou seja, uma raiz de outra raiz, eu posso transformar em um único radical. Fazendo o quê? Conservo esse radicando aqui e multiplico os índices. Então eu faço m vezes n. Olha um exemplo aqui. Se eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 5, lembrando, se não aparece o índice aqui especificado, subtende-se que ele é 2. Aqui eu tenho raiz quadrada. Portanto, eu multiplico 3 vezes 2, os índices, e isso aqui fica raiz sexta de 5. Isso vale para um número qualquer de radicais. Olha, percebam que eu tenho 3. Aqui eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quarta de 7. Aqui eu fiz um passo a passo, né? Aqui, primeiro eu multipliquei esses dois índices, 2 e 3, resultou em 6. Então, ficou raiz sexta da raiz quarta de 7. Se eu multiplico 6 vezes 4, então chega um total de 24. Aí você pode multiplicar direto. A mesma coisa aqui, raiz quinta da raiz cúbica de 11. Então, isso aqui é o mesmo que raiz, né, índice 15 de 11. Beleza, galera? Isso aí vai nos ajudar, né, no cálculo de raízes, sejam elas exatas ou não exatas, lá no caso das simplificações. Qual a técnica que eu tenho que passar para vocês aqui hoje, que eu quero passar, que é interessante para o cálculo de raiz? É a técnica da decomposição em fatores primos. É isso aí? Então, o que a gente vai observar? Aqui, eu tenho a raiz cúbica de 21.952. Aí você vai ficar, pode ser que você fique fazendo, né, por tentativa, o produto de um número, né, multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes até chegar em 21.952. Você acaba se tornando um pouco chato, um pouco difícil. O que você vai fazer? A dica que eu dou é decompor em fatores primos. Então, o 21.952, ele é divisível por 2. Então, lembrando qual a regrinha para saber se o número é divisível por 2, gente? Quando ele termina em um algarismo par. Quais são eles? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, como ele termina em 2, eu posso dividir por 2, que dá 10.976. Posso dividir novamente por 2, que vai dar 5.488. Ainda posso dividir por 2, vou fazendo essas divisões. Cheguei aqui, ó. Última divisão por 2 em 343. 343 não é mais divisível por 2. Eu pergunto a vocês, pode ser dividido por 3? Quem se lembra aí da regrinha para saber se o número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número também divisível por 3. Por que não dividiu 343 por 3? Porque se eu somar, ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 é divisível por 3? Não, portanto 343 também não é. Qual o próximo número primo? 5. Esse 343 aqui, ele é divisível por 5? Qual a regrinha para saber se o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. Como ele termina em 3, não termina em 0 ou em 5, portanto não é divisível por 5. O 343, gente, ele é divisível por 7, que dá exatamente 49. 49 dividido por 7 dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Olha, o nosso objetivo aqui não é determinar a raiz cúbica. Portanto, eu vou pegar aqueles termos que aparecem elevados ao cubo. Ou seja, multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Por isso eu fiz isso aqui, ó. O 2 multiplicado 3 vezes. O 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E o 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu só vou reescrever
esse 21.952 através desse produto aqui, olha. Ele é o mesmo que 2 elevado ao cubo, está multiplicando por ele mesmo 3 vezes, vezes, novamente, o 2 elevado ao cubo, vezes o 7 elevado ao cubo. Olha a propriedade que a gente viu anteriormente. Se eu tenho, né, o radical de um produto, eu transformo em um produto de radicais de mesmo índice. Lembram lá, olha. Então, posso dizer que isso aqui é raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 7 ao cubo. Lembra aquela propriedadezinha lá? Quando o índice é igual ao expoente, como o índice é ímpar aqui, nem precisa olhar para o radical, né? Ele pode ser um número qualquer. Então, esse 2 sai do radical, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, ó, sai do radical. Então, vai ficar 2. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, então sai do radical, fica 2. E raiz cúbica de 7 elevado ao cubo fica 7. Se eu faço esse produto, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 7 dá 28. E aí nós determinamos dessa forma a raiz cúbica de 21.952. Simples, né, galera? Não vão errar. Para finalizarmos essa parte aqui, nós temos a raiz quadrada de 20.449. Olha, gente, 20.449, você vai fazendo as tentativas, ver as condições de, né, de divisão dos números primos, e aí a gente vai verificar que ele é divisível por 11, né? 20.449 é divisível por 11, que dá 1.859, dividido por 11 dá 169. Já não é mais divisível por 11, pode ser dividido por 13, que dá 13, e novamente por 13, que dá 1. Como aqui é raiz quadrada, o que me interessa são aqueles termos que aparecem elevados ao quadrado. Então, percebo que o 11 ele aparece aqui multiplicado 2 vezes, então está elevado ao quadrado, e o 13 também é elevado ao quadrado. Então, reescrevendo esse 20.449 através de um produto, né, de potências, eu posso dizer que ele é 11 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque ele está sendo multiplicado 2 vezes. Então, um número multiplicado por ele mesmo é ele elevado ao quadrado. Aplicando aquela propriedade que a gente já trabalhou, o radical de um produto é igual ao produto de radicais de mesmo índice. Então, eu posso dizer que é raiz quadrada de 11 ao quadrado vezes raiz quadrada de 13 ao quadrado. Como aqui o índice é 2, né? Lembrando, quando o índice é par, tem que analisar se isso aqui ele é um número não negativo. Então, eu posso aplicar a propriedade, esse 11 sai do radical. Então, a raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. E a raiz quadrada de 13 ao quadrado, aplico novamente a propriedade, vai dar 13. Então, basta fazer o produto entre 11 e 13, que é 143. E assim a gente chega à raiz quadrada de 20.449. Galera, eu falei que a gente utilizar isso também para simplificação de radicais, porque nem sempre as raízes são exatas. Vamos pegar um exemplo, olha. Eu tenho raiz sexta de 125. Aí a gente vai tentar fazer isso. Vamos perceber que não é exato. Mas imagine que você esteja fazendo uma prova do Enem, uma prova do vestibular, de um concurso. As raízes elas vêm sempre da forma mais simplificada possível. E aí você está fazendo um cálculo, né? Faz o cálculo todo direitinho e chega em raiz sexta de 125. Olha para as alternativas e percebe que não tem a alternativa correspondente aí ao que você encontrou. E você pensa que fez o cálculo errado, não utilizou a lógica correta na resolução da questão. Não é verdade. Você apenas, né, esqueceu de utilizar a simplificação de radicais. O que eu poderia fazer? Vamos tentar escrever 125 na forma de uma potência. 125, né, posso ir dividindo por 5, que dá 25, por 5 novamente, que dá 5, e novamente por 5, que dá 1. Ou seja, ele é 5 elevado à terceira potência. Lembram do que eu falei para vocês? Se eu quero, por exemplo, reduzir isso aqui, eu posso tanto, no caso a propriedade garante que eu posso multiplicar, como eu posso dividir por um mesmo número, o índice e o expoente do radicando. Como eu quero simplificar, eu vou fazer uma divisão. Eu posso dividir o 6 e o 3 por qual número? Então, olha, eu tenho que encontrar um número que divida o 6 e que divida o 3. Nesse caso aqui é o próprio 3. Dividir o 6 por 3 e o 3 também por 3. 6 dividido por 3 deu quanto? 2. 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, isso aqui é a raiz quadrada de 5. Olha, raiz sexta de 125, gente, é o mesmo que raiz quadrada de 5. Olha, isso aqui acontece bastante. Eu vou logo lá para a letra C, para a gente não perder muito tempo. Imagina que você está aí utilizando, né, trigonometria no triângulo retângulo, as razões trigonométricas.
E aí você imagina que vai determinar a medida do cateto, né? Está elevado ao quadrado, aplica a propriedade e encontra aí raiz quadrada de 50. Só que você não vai obter lá não vai ter lá nas alternativas provavelmente raiz quadrada de 50. Você vai ter 5 raiz quadrada de 2. Porque o que você deve fazer? Simplificar esse radical. Como? Percebam que 50 é o mesmo que 2 vezes 5 ao quadrado. Lembram que isso aqui eu posso dividir, né? Fazer, na verdade, um produto entre os radicais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Esse 5 aqui, gente, ele vai sair do radical, porque é raiz quadrada de 5 ao quadrado. O 2 não tem mais como simplificar, então por isso fica raiz quadrada de 2 vezes 5. É o mesmo que 5 raiz quadrada de 2. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Então aqui nós vimos as propriedades dos radicais, né? Só relembrando, vou deixar aqui para vocês, né? A gente já falou a respeito da maioria delas, a gente já viu essa propriedade, vimos essa propriedade, e temos essa propriedade aqui que eu quero destacar também para vocês, que é quando eu tenho, né, a potência de um radical. O que é que eu devo fazer, gente? Quando eu tenho uma potência de um radical, então imagine aqui que eu estou garantindo que o expoente ele é 1, é só multiplicarmos esse expoente m por o expoente aqui do radicando. Então fica m vezes 1, que é m, né? E aqui então a gente tem essa propriedade a ser destacada. Gente, aqui não saiu na imagem, mas nós temos a questão dos radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes, gente? Os radicais são semelhantes quando possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, eu tenho o radical aqui, olha. Imagine 2 raiz quadrada de 5. E tem o radical menos 3 raiz quadrada de 5. Esses dois radicais, eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes, gente? Porque eles têm o mesmo índice, então, ó, raiz quadrada e raiz quadrada, e tem o mesmo radicando. Então, aqui, ó, 5 é o radicando desse, e esse aqui também é 5 o seu radicando. Por que que a gente deve falar disso? Porque em algumas operações só é possível fazê-las utilizando a ideia de radicais semelhantes. Então, nós já vimos essa propriedade aqui com vocês em sala de aula, que é quando nós temos potência com expoente racional, né? Que é, lembrando, o número racional é aquele que pode ser escrito através de uma razão entre dois números inteiros. E que nós temos um exemplo, olha. Perceba o seguinte, nós temos raiz quadrada de 5 elevado a 6. Nós já vimos que nós podemos simplificar isso aqui. Não é isso aí? Isso aqui, gente, é o mesmo que 5 elevado a 3. Olha, mas se eu analisar, o que que eu percebo? O que que acontece? Perceba que aqui eu posso dizer que 5 ao cubo, ele é o mesmo que 5 elevado a 6 sobre 2. É aquela famosa regrinha que eu falei para vocês. O que está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Eu posso transformar tanto um radical numa potência, não é isso? Como uma potência num radical aí, já que se o expoente for um número racional. Aqui, ó, perceba o seguinte, aqui é como se o índice fosse, na verdade o índice é 2, como se ele estivesse no sol. E o expoente aqui é 6, é como se estivesse na sombra. Quando eu vou transformar numa potência, então eu pego esse radicando, vai ser a minha base. E o que vai ficar em cima, como se estivesse no sol, era aquele que estava na sombra. Então o que está na sombra vai para o sol. E esse que está no sol vai para a sombra. Simples assim. E é essa a propriedade aqui de um expoente, uma potência com expoente racional. Então podemos também transformar um radical em um expoente fracionário. Isso vale também à volta, né? Tanto eu posso fazer a ida, transformando um radical numa potência, como também uma potência em um radical. Vale a ida e a volta, certo?
Olha, aqui nós temos as propriedades de potências com expoente racional. Não vou ficar perdendo muito tempo, porque essas propriedades aqui a gente já viu na ideia lá de potência desde o início. Que se a gente observar, na verdade, eu tenho um produto de potência de mesma base. Eu posso transformar em uma única potência, conservando a base, somando os expoentes. Então, todas essas propriedades aqui nós já vimos. Então, por isso a gente vai para a questão aqui da simplificação dos radicais, né? Só relembrando, a gente viu que a gente pode fazer isso aqui. Primeiro, eu transformo, né? E aqui só alguns exemplos para a gente passar. Eu transformo esse 8 em uma potência de base 2, é o mesmo que 2 ao cubo. E eu posso dividir tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número, né? Um divisor comum. Nesse caso aqui o 3, né? Dividir o 6 por 3 e o 3 por 3. Então isso aqui fica raiz quadrada de 2. Certinho? E se fosse necessário introduzir um fator no radical, né? Em algumas propriedades, em algumas operações vai ser necessário fazer isso. Por exemplo, como assim? O que significa introduzir um fator em um radical? Então imagine o seguinte, eu tenho esse número 2 multiplicando a raiz cúbica de 7. Mas eu não quero, eu necessito passar esse 2 para dentro do radical. Ó. Isso aqui só é possível se tiver, nesse caso aqui, um produto, viu gente? Cuidado, se tivesse uma soma, não era possível fazer isso. Gente, para introduzir um fator a um radical, é só a gente tentar elevar esse valor aqui, o expoente dele, ao mesmo índice desse radical. Como que a gente pode fazer? Perceba o seguinte, eu tenho 2 vezes quem? Vezes raiz cúbica de 7. E eu quero colocar esse 2 dentro desse radical. Então, olha, primeiro eu vou pensar num radical, né, de expoente 3, que vai resultar em 2. É só lembrar daquela propriedadezinha que quando o índice é igual ao expoente, eu posso cancelar, ele sai do radical. Então, perceba que isso aqui, ó, é válido, é igual a isso. Então, se eu quero chegar no radical de índice 3, esse 2 aqui eu posso entender como sendo a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Perceba que isso é verdadeiro, porque se eu cancelar aqui, o 2 sai do radical. Olha, se eu tenho esse produto, lembra a propriedade, a gente viu que a gente tinha o radical de um produto, transformamos em um produto de radicais, vale a ida, vale a volta. Se eu tenho um produto de radicais, né, de mesmo índice, eu posso transformar em um radical do produto. Portanto, se eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 7, então eu tenho um produto desses radicais aqui de mesmo índice, eu posso transformar em um único radical de índice 3. E aí eu vou pegar os radicandos e multiplicá-los. Então vou pegar o 2 ao cubo e vou multiplicar por 7. 2 ao cubo é 8 e 8 vezes 7 dá 56. Então isso aqui é o mesmo que raiz cúbica de 56. Se você quiser ver se isso é verdadeiro, faça a simplificação que você vai chegar exatamente nesse valor aí. A gente já aprendeu a fazer a simplificação. Treine, então, fique como exercício. A mesma coisa aqui, gente. Olha, eu tenho 10 vezes raiz quarta de 3. Olha, se eu tenho 10 vezes raiz quarta de 3, eu vou pensar o seguinte. Eu quero chegar nesse 10 aqui, transformando, na verdade, em um radical de índice 4. Então, é só fazermos isso aqui, ó. É raiz quarta de 10 elevado a 4. Porque se eu cancelar aqui, sai do radical e volta ao 10. Portanto, se eu tenho raiz quarta de 10 elevado a 4, eu transformo num produto aqui, né, um radical de um produto de mesmo índice, índice 4, e vou multiplicar os radicandos, que são 10 elevado a 4 e 3. Né? Lembrando, quanto é 10 elevado a 4? Então, 10 elevado a 4, gente, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, e 1000 vezes 10 dá 10.000. Então, é 10.000. 10.000 vezes 3 dá 30.000. Então, aí, introdução de um fator em um radical. A gente vai finalizar a nossa aula com as propriedades, né? As operações, na verdade, com radicais. E a primeira dela é adição e subtração. E a gente vai entender agora o porquê de trabalhar lá, ter a ideia de radicais semelhantes. Porque, olha, qual a condição para que haja adição ou subtração de radicais? Só podemos adicionar algebricamente radicais semelhantes, ou seja,
radicais que possuem mesmo índice, mesmo radicando. E para tal, adicionarmos algebricamente os coeficientes e conservamos o radical comum. Olha o que diz aqui. Primeiro ele traz a condição, né, para que haja adição. Eles têm que ser semelhantes. E como que a gente faz essa operação? Nós devemos adicionar algebricamente os coeficientes. O que são esses coeficientes, gente? São esses valores que multiplicam cada radical aqui. E conservamos o radical comum. Exemplo, olha. Nós vamos efetuar isso aqui, olha. Raiz de 3 mais 3 raiz de 3 menos 7 raiz de 3. Percebam que todos eles são semelhantes? Mesmo índice, mesmo radicando, olha. Índice 2, radicando 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou conservar esse radical comum, ou seja, que é raiz quadrada de 3, e vou somar os coeficientes. Fala, mas aqui qual é o coeficiente? Lembra-se, não aparece, subtende-se que ele é 1. Aqui não aparece, subtende-se que é 1. Então aqui eu tenho o coeficiente 1, né? Aqui na verdade é 3, né? Desculpa aí. E aqui eu tenho menos 7. Então o que é que eu vou fazer? Conservo esse radical comum, que é raiz quadrada de 3, e vou operacionalizar com os meus coeficientes. 1 mais 3 menos 7. 1 mais 3 é 4, e 4 menos 7 é menos 2. Então isso aqui fica menos 2 raiz quadrada.